Olá pessoal, meu nome é Isabela e eu estou aqui no canal Conto das Letras para falar para vocês hoje do resumo do livro O Signo dos Quatro, escrito por Arthur Conan Doyle, a história do detetive Sherlock Holmes. As histórias do Sherlock Holmes são compostas por 4 romances e 56 contos. Esse aqui é o segundo romance, certo? O primeiro romance é Um Estudo em Vermelho, já tem vídeo dele no canal, quem ainda não assistiu pode ir lá para assistir, certo? No Estudo em Vermelho é o momento onde o Dr. Watson e o Sherlock Holmes se conhecem. E aqui nós temos a segunda história. Então conta que começa a história dizendo que depois do caso do Um Estudo em Vermelho, o Sherlock Holmes já estava sem solucionar caso algum, já fazia um tempo, ele estava muito entediado. Daí então chegou na casa dele a Mary Morstan. A Mary Morstan chega e fala para ele que precisa de ajuda. Tá ele e o Dr. Watson. Ah, esqueci de falar uma coisa. O narrador da história é o Dr. Watson. Aliás, todas as histórias do Sherlock Holmes, quem narra é o Dr. Watson, tá? Narrador personagem. Continuando. O Dr. Watson e o Sherlock Holmes estavam ali na sala, receberam a Mary Morstan e ela então começa a contar que há 10 anos o pai dela tinha desaparecido e o caso não foi solucionado. E há 6 anos ela estava recebendo uma pérola rara, sempre na mesma data. Então ela tinha 6 pérolas, porque faziam 6 anos que ela recebia esse presente. Quando ela recebia essa pérola, vinha na carta apenas a pérola, tinha lá um escrito, né, do destinatário, né, com o nome dela e tudo mais, só que não tinha remetente, então ela não sabia quem presenteava ela todos esses anos com a pérola. E na noite anterior, foi por isso que ela foi procurar o Sherlock Holmes, na noite anterior ela recebeu uma carta com a mesma letra, pedindo um encontro, marcando um encontro, dando um horário e um local determinado. E o Sherlock Holmes, então, começou a fazer muitas perguntas para ela, e ela falou assim, que a única pista que ela tinha era que no dia do desaparecimento do pai dela, que aconteceu há 10 anos, ela tinha encontrado uma carta na escrivaninha do pai. E nessa carta estava escrito Signo dos Quatro, que é o nome do livro, certo? O Signo dos Quatro. Bem, no dia e horário marcado do encontro, a Mary Morstan foi. Só que o Sherlock Holmes e o Dr. Watson quiseram acompanhá-la e eles foram juntos. Bem, os 3 chegaram no local e eles foram recebidos por um homem chamado Thaddeus Sholto. Esse Thaddeus Sholto era filho do senhor Sholto, que era um amigo muito próximo do pai da Mary. Ele disse para Mary que tinha convidado ela para aquele encontro porque ele sabia de algo muito importante para a vida dela, que era o caso do desaparecimento do pai dela. Bem, ele então começou a contar que o senhor Morstan e o senhor Sholto, amigos, jovens, eles tinham encontrado um tesouro. A Mary não sabia nada dessa história, tá? Eles tinham encontrado um tesouro e o senhor Sholto estava com aquele tesouro e o senhor Morstan, que é o pai da Mary, eles tinham que dividir o tesouro, certo? Ele foi ao encontro do Sholto, na casa do Sholto, e eles brigaram por causa daquela separação do tesouro, certo? E durante essa briga, só que não foi assim uma briga com violência, tá? Foi uma briga, uma discussão mesmo, tá? De boca, né? Eles brigaram, foi só uma discussão. O senhor Sholto teve um ataque cardíaco e morreu. O senhor Sholto, então, ficou com medo de ser culpado pelo assassinato do amigo. Então, o que ele fez? Ele escondeu o corpo. Ele chamou um empregado dele e juntos eles esconderam o corpo. No leito de morte dele, né, do Sr. Sholto, ele chamou os 2 filhos. Um dos filhos era aquele lá, que estava ali presente contando a história, o Thaddeus Sholto, e o outro filho era o irmão gêmeo chamado Bartolomeu Sholto. Ele chamou esses 2 filhos e falou para eles o seguinte, olha, contou toda essa história, certo? E falou para eles o seguinte, o único arrependimento que eu tenho é não ter
depois da morte do Sr. Morstan, ter chamado a Mary e ter dividido com a Mary, que é a única filha do Morstan, ter dividido com ela esse tesouro. Porque, aliás, esse tesouro pertence a ela. Então ele fez essa revelação e pediu para que os filhos dividissem o tesouro. Quando ele foi falar aonde estava escondido esse tesouro, o que aconteceu? Ele morreu. É isso. Né? Então os filhos ficaram sem saber aonde estava o tesouro. Por isso que todos os anos, então fazia 6 anos que o Sr. Sholto havia falecido, então por isso que todos os anos, na mesma data, eles enviavam aquela pérola para a Mary. Era uma forma de pagar ela. E o Tadeusz Sholto falou que o encontro, então, era porque o irmão, o Bartolomeu Sholto, havia encontrado no dia anterior o tesouro. Então agora existia um tesouro e eles precisavam dividir esse tesouro com a Mary. O problema é que o irmão Bartolomeu Sholto não queria dividir, ele tinha esse mesmo problema, essa ganância que o pai tinha, né? Ele tinha herdado isso do pai, então ele não queria dividir o tesouro com a Mary. Então o Tadeusz Sholto chamou a Mary, né, e queria aproveitar também que o Dr. Watson e Sherlock Holmes estavam lá para eles irem até a casa do Bartolomeu para conversar com ele e tentar convencê-lo de que era importante entregar a parte do tesouro para Mary, já que eles tinham feito essa promessa no leito de morte do pai. Chegando lá na casa do Bartolomeu Sholto, a governanta da casa estava desesperada. E ela falou que o Bartolomeu não tinha saído do quarto desde a noite anterior. Então eles foram até a porta do quarto, olharam pela fechadura, né, pelo buraquinho ali da maçaneta, e eles viram que ele estava sentado numa posição meio estranha, com o pescoço torto e tal. Bem, arrombaram a porta, né? Quando eles arrombaram a porta, encontraram o Bartolomeu Sholto morto. O Sherlock Holmes imediatamente começou a investigação, né? Então ele percebeu que o Bartolomeu Sholto tinha sido envenenado porque existia na cabeça dele um espinho, né? Então na hora ele deduziu que aquele espinho que tinha causado a morte do Bartolomeu. O Tadeusz Sholto ficou desesperado porque, além de encontrar o irmão morto, ele viu que o tesouro tinha sido roubado. Ele disse que o tesouro tinha sido escondido pelos dois num buraco que tinha no teto, tá? E aquele buraco estava aberto, então ele percebeu que alguém tinha levado o tesouro. E outra coisa importante, na mesa, ao lado do corpo, existia um bilhete, e nesse bilhete estava escrito o signo dos 4. Bem, o Sherlock Holmes então falou para o Tadeusz Sholto, vai chamar a polícia. Enquanto isso, o Dr. Watson e ele tinham tempo, né? Eles ficaram ali sozinhos no quarto com o falecido e ele pôde então fazer as suas investigações. Então, durante essa análise, o que ele observou? Que a porta e a janela estavam trancadas por dentro. Então, mas existia aquele buraco no teto. Então ele subiu naquele buraco no teto, viu que naquele buraco você conseguiria passar, uma pessoa passaria ali. Ele entrou e viu que dava para o telhado. Então, quer dizer, qual foi a dedução dele? Que um rapaz pequeno, tá, um homem pequeno, ele viu que era pequeno por causa das pegadas, né, no tamanho do pé, porque tinha deixado algumas pegadas. Então ele viu que um homem pequeno subiu, escalou ali ao lado de fora da casa, entrou pelo telhado, abriu aquele alçapão, entrou no quarto, matou o Bartolomeu Sholto com um espinho, certo? Sabe aqueles espinhos que você põe na boca, assim, com um canudinho, assopra, né? Então é isso. Matou daquele jeito, ele estava sentado na cadeira e morreu instantaneamente com aquele veneno, era um veneno muito poderoso. Desceu, tá, pro quarto, abriu a janela, certo? Ele jogou uma corda e nessa corda subiu um outro homem, um segundo homem, tá? Esse segundo homem era um homem que tinha uma perna de pau. E o Sherlock Holmes descobriu isso por causa das marcas que essa perna de pau deixou durante a escalada na janela. Então esse homem entrou, deixou o bilhete, escreveu o bilhete, certo? Daí esse homem saiu com um tesouro, né, a corda abaixo, né, pra descer lá no andar de baixo,
E esse homem pequeno saiu do mesmo jeito que entrou, trancou a janela, deixou a porta trancada e saiu pelo telhado do mesmo jeito que tinha entrado. Então foram essas as análises do Sherlock Holmes. Em seguida, a polícia chega, só que a polícia, toda desastrada, faz análise e faz várias suposições equivocadas. Imediatamente, a polícia prendeu o Tadeusz Sholto, a governanta, o porteiro e um outro criado da casa. Prendeu os 4. Achou que o Tadeusz Sholto matou o próprio irmão e todos os outros eram cúmplices, então ele prendeu todo mundo. O Sherlock Holmes, que era muito mais observador, aliás, não existia nenhum detetive, nenhum policial mais observador que ele. Fez aquela análise que eu falei pra vocês. Então, o que ele pensou? Uma outra coisa que eu esqueci de falar foi que aquele homenzinho pequeno tinha pisado num produto químico. Ele viu que tinha uma latinha de um produto químico que estava tombada, tinha caído, estava molhado o chão, e aquele pé tinha pisado ali. Então, era um produto químico com um cheiro muito forte. Então, o que ele fez? Ele foi atrás de um cachorro farejador que ele conhecia já, chamado Toby, o nome do cachorro. Ele foi lá, pegou o Toby, e ele e o Dr. Watson seguiram um rastro, né? O cachorro foi farejando e eles foram seguindo o cachorro. Eles andaram uma distância muito longa e chegaram em um rio. Tá? Então lá naquele rio eles viram que tinha vários barquinhos ancorados ali e existia uma casinha, então eles foram pedir informações naquela casinha. Quem atendeu foi uma mulher com uma criança e eles fizeram várias perguntas e tal e descobriram que o marido dessa mulher, ele possuía uma lancha e ele fazia esse trabalho de levar as pessoas para os lugares. E que ele tinha saído então, né, na madrugada e não tinha retornado ainda, com 2 homens. Um tinha uma perna de pau, então Sherlock Holmes estava certo na dedução dele, e o outro era um homenzinho pequeno. E ali o cão já não conseguiria farejar mais. Bem, o Sherlock Holmes então mandou vários homens procurarem pelo rio, mas foi difícil encontrar esse barco. Então o Sherlock Holmes fez o seguinte, ele falou, eu vou fazer essa investigação sozinho, pediu para o Dr. Watson ficar no apartamento aguardando por ele. Nesse meio tempo, a polícia acabou tendo que soltar o Sr. Sholto e a governanta, porque não tinham prova nenhuma contra eles, então precisou soltar. E o policial foi atrás do Sherlock Holmes porque ele sabia que o Sherlock Holmes podia ajudar na solução do caso. Ele não tinha resposta mais e não sabia mais como solucionar. Quando o Sherlock Holmes retornou, o Dr. Watson e o policial estavam lá no apartamento esperando pelo Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes chegou e disse que ele já tinha solucionado o caso. Só que ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar toda a solução do caso pra você, falou pra polícia, né, pro policial. Eu vou dar toda a solução do caso pra você, você vai ganhar os méritos de toda essa descoberta. Eu só quero poder, no final de tudo, ter uma conversa com esse homem da perna de pau, porque eu quero entender qual é a história dele. Tudo bem? Tudo bem. Concordaram, certo? O Sherlock Holmes, ele tinha esse perfil de não querer aparecer, tá? Então ele não fazia questão de receber o mérito pelas descobertas dele. Então os 3 pegaram uma lancha da polícia, claro que assim, não tinha nada na lancha escrito que era da polícia, tá? Eles estavam fazendo isso tudo escondidinho. Mas era uma lancha que a polícia disponibilizou para eles, era uma lancha muito rápida. Então eles foram, né, até um lugar onde o Sherlock Holmes falou, olha, é aqui. Eles começaram a fazer a perseguição. Foi uma perseguição insana, foi tudo muito louco, mas a lancha da polícia era muito veloz e conseguiu alcançar. Quando eles estavam assim, quase alcançando aquele homenzinho pequenininho, eles viram que pegou uma madeira e colocou na boca, quer dizer, foi tentar tirar aquele espinho com veneno no Sherlock Holmes e no Dr. Watson. Só que ele não conseguiu atingi-los, né? Só que nesse momento, o Dr. Watson e o Sherlock Holmes estavam armados e deram um tiro. Esse tiro acertou no homenzinho pequeno que caiu morto no rio. A perseguição continuou por mais um tempo, até que o barco encalhou e o policial, o Sherlock Holmes, conseguiram então alcançar o homem da perna de pau e o prenderam.
conseguiram então pegar a caixa do tesouro, né? Pegaram essa caixa e o Dr. Watson foi levar a caixa para Mary. Chegando lá, quando eles abriram a caixa, eles viram que não havia tesouro nenhum. Eu vou fazer uma pausa aqui para contar uma coisa que é muito interessante. Essa Mary, quem já assistiu algum seriado ou já viu algum filme do Sherlock Holmes, sabe que o Dr. Watson, ele é apaixonado, né, por uma Mary. E é esta Mary, certo? Durante toda a história, em vários momentos, em alguns diálogos, o Dr. Watson comenta com o Sherlock Holmes que a Mary era muito linda, que ele estava interessado na Mary. Então a gente vê durante também a história que ele toma muitos cuidados com a Mary e está sempre ali junto com ela. Então ele se sente muito bem ao lado dela e essa paixão começa a surgir. E chega nesse momento do tesouro, o Dr. Watson até aquele momento não tinha declarado o seu amor pela Mary, porque a Mary, depois que ela pegasse esse tesouro, ela ia se tornar a mulher mais rica da Inglaterra, era muito valioso. Então ele achou que se ele declarasse o seu amor naquele momento, a Mary iria acreditar que era uma paixão por interesse. Então quando ele abriu aquela caixa e viu que não existia tesouro nenhum, fala pra ela, ai, que bom que não tem tesouro. E ela acha estranho, né? Como assim, que bom que não tem tesouro? Então nesse momento ele se declara e ele diz pra ela que o tesouro iria atrapalhar o relacionamento dele. Mas então esse mal entendido foi resolvido. A Mary disse que também estava apaixonada por ele, retribuiu e eles se beijaram e foram felizes. Continuando a história, né? O homem lá estava preso, o tesouro não apareceu. Então o Sherlock Holmes foi ter aquele momento da conversa. Lembra que o policial tinha prometido para ele que iria permitir uma conversa íntima. Então o Sherlock Holmes foi ter essa conversa. E durante essa conversa, então, ele contou toda a história dele. Ele disse que ele e mais 3 amigos, por isso que era o signo dos 4, tá? Era ele e mais 3 amigos, eles tinham feito uma promessa entre eles, uma promessa muito forte, de que eles iriam estar sempre juntos. E juntos eles roubaram esse tesouro, tá? E mataram o dono do tesouro, esses 4 amigos juntos. E por causa dessa morte, né, o corpo desse homem foi encontrado e eles foram presos. Ficaram por muitos e muitos anos presos, mas eles não dissolveram essa amizade. Essa amizade continuou e eles diziam que um dia, quando eles fossem soltos, eles iriam atrás desse tesouro. Então, ele estava preso e nessa cadeia tinha 2 policiais. E esses policiais eram o Sr. Sholto e o Sr. Morstan. Então, ele fez amizade, né, uma amizade assim com esses 2 policiais e contou para os policiais sobre o tesouro, né, e na verdade disse para eles o seguinte: eu conto para vocês onde está o tesouro, contanto que vocês soltem a mim e aos meus 3 amigos, certo? Sempre os 3 amigos juntos, ele sempre era muito fiel a esses 3 amigos. Soltem nós 4 e a gente divide então esse tesouro em 6, certo? O Sr. Sholto e o Sr. Morstan concordaram, só que o que aconteceu? O Sr. Sholto saiu dali sozinho, foi atrás do tesouro sozinho e sumiu, certo? Foi para casa dele. Então por isso que o Sr. Morstan foi atrás do Sr. Sholto, daí a gente volta lá naquela história no começo, foi atrás do Sr. Sholto e que existiu aquela briga quando o Sr. Morstan acabou tendo um ataque cardíaco. Então foi isso. Mas agora por que o tesouro tinha desaparecido? Ele falou que durante a perseguição, ali na lancha, né, quando ele viu que ele iria ser alcançado mesmo, que não ia ter jeito, ele não iria conseguir fugir, ele abriu aquela caixinha e jogou todo o tesouro no rio. Porque ele diz assim, que se eu não tiver o tesouro, eu e os meus amigos, nossa, tem umas maritacas tagarelando aqui, vocês estão ouvindo? Bem, continuando, mas é gostoso, né, esse barulhinho. Então, ele disse que se ele e os 4 amigos não tivessem o tesouro, ninguém mais teria, porque, aliás, ele sempre pensava nesses 4 amigos, até esse momento, porque, aliás, os 3 ainda estavam presos
E ele estava solto, não porque ele tinha sido solto, porque ele tinha fugido da prisão mesmo, tá? E também no finalzinho da história, o Dr. Watson procura o amigo Sherlock Holmes para contar para ele que ele, né, o Dr. Watson e a Mary vão se casar. Só que nesse momento, o Sherlock Holmes, ele recebe essa notícia e fica triste. E ele explica, né, claro, que ele fica triste porque ele acredita que ele vai perder esse amigo, vai perder o companheiro das investigações. Não é que ele acha que ele vai perder o amigo, não vai perder o amigo, mas ele vai perder aquele companheiro das investigações. E a história então termina desse jeito, com o Dr. Watson fazendo esse relato do Sherlock Holmes ter ficado chateado com a notícia, mas ao mesmo tempo ele entende aquele amigo tão excêntrico. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Me sigam lá no Instagram, no Conto das Letras. Qualquer coisa pode escrever aqui nos comentários do YouTube mesmo, pode me mandar um direct lá no Instagram também, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Ele contou que tinha encontrado... Ela então... Não, ela não. Amora. E eles acabaram prendendo ele. Não, eles acabaram prendendo ele? Ai, meu Deus do céu. Tô falando errado. Que feio, né? Eles acabaram prendendo ele.